Muito obrigado, André. Então, Trícia, te convido para coordenar a nossa mesa. Então, agora nós vamos para outro tipo de prótese, né? É lógico que, na maioria das vezes, uma se aproxima da outra, né? A gente não consegue nunca dissociar por completo, por isso que saúde auditiva a gente pensa no diagnóstico e depois na estratégia de reabilitação, né? E, por fim, define a prótese. Então, eu gostaria de convidar os debatedores, Isabela Queiroz, Dr. André Sampaio, o Faez, a Luísa Vilela e a Pauliana Lamour, por favor. Lucas Vilela, desculpa, doutor Lucas. Hã? Desculpa. Eu copiei do que foi me mandado do... Ah. Deixa eu apresentar o Lucas Vilela aqui, ó. Chegando aqui. Não é a Luísa Vilela, né? Bem diferente, bem diferente. Enquanto eles vão se acomodando, como o Faez me falou que ia ter bastante aluno na plateia, tudo, eu quis colocar aqui só os termos, porque isso às vezes fica um pouco confuso para quem está começando, né? O que é uma prótese auditiva percutânea? É a prótese ancorada ao osso, cujo acoplamento em unidade externa ocorre por meio de um pino de titânio implantado no osso. Essas foram as primeiras próteses que a gente usou, né? Os percutâneos ainda hoje estão indicadas, né? Elas não estão fora do mercado. Por questões que a gente vai ver daqui a pouquinho, elas estão sendo menos usadas, mas elas ainda são muito úteis. As transcutâneas são aquelas que a unidade externa se acopla interna por meio de um ímã. Então, das transcutâneas, nós temos as passivas, né? Que o PAAL que vibra o osso através da pele com um ímã implantado. Então, a gente tem a parte externa vibrando. E as ativas que estimulam diretamente o osso, né? Então, isso é só para uma introdução. Então, vou pedir para... Não precisa todos falarem, mas quem quiser se habilitar a falar... Vocês estão sem microfone? Acho que só Vamos tem, passando aqui, ó. Começa aqui. Comentar um pouquinho quais são as indicações para PAAL hoje, na sua prática, né, diária. Para que você indica o PAAL? Para que você indica a prótese percutânea, transcutânea? Se vocês puderem comentar um pouquinho na prática de cada um, como é que vocês usam, né? Cada um falando um pouquinho de cada item, né, para a gente poder não atrasar. Boa tarde, né? Ainda obrigada pelo convite. Então, assim, os pacientes que têm a indicação seriam principalmente aqueles que têm uma perda condutiva ou mista e tenham impossibilidade de usar o aparelho convencional, por exemplo, por malformação da orelha média, da orelha externa, os pacientes com otite média crônica mais difícil, né, que tem uma otorreia persistente. Então, os pacientes com perda neurosensorial profunda, unilateral, também em alguns casos, né? Lucas? Falar sobre a indicação ainda? Isso, tá. Falar sobre, assim, se você tiver alguma... em quem que você indica o percutâneo, em quem que você indica o transcutâneo, se você indica o ativo ou passivo? Perfeito. Então, com relação às indicações, a colega já falou aqui, e originalmente começou-se a usar isso aí, principalmente em pacientes com malformações de orelha externa, aqueles pacientes que têm microtia e têm estenose de conduto auditivo externo, mas com o tempo foi vendo-se que tinham outras indicações. E, no caso, no começo, né, das indicações, a gente tinha principalmente as próteses percutâneas, que começou com ponto, com barra, né, e aí os pacientes tinham acesso somente a essa cirurgia que se fazia, colocava um pininho de titânio aqui,
Era uma cirurgia uma cirurgia simples, coloca um pino de titânio que é através da pele e da mastoide, e aí esses pacientes passam a ter um dispositivo externo, e a partir daí ocorre um mecanismo semelhante ao de um aparelho auditivo, né, e melhora bastante a audição dos pacientes. E aí começaram-se a ter alguns problemas que devem se comentar aqui para frente, questão de pele e tudo mais, e aí vieram a ser desenvolvidos os transcutâneos, né? Aí os transcutâneos, então, é um ímã que é aderido à mastoide aqui, aí é uma cirurgia também simples, e aí não tem nada atravessando a pele, e aí os pacientes passam a ter esse componente externo aqui sobre a pele. E Vocês querem complementar mais alguma coisa? Quem ainda não falou? Não, eu acho que a gente resumiu bem, né? Quais são as principais indicações, e aí, para cada patologia, ela vai tendo suas particularidades, né? É importante aqui a gente saber que elas são ferramentas muito, assim, muito válidas no dia a dia, mas sempre relembrar aquilo que a Isa falou, né? Na impossibilidade de usar o aparelho auditivo, que muitas vezes elas surgem e, querendo ou não, a gente sabe que existe também uma certa pressão também, né? São cobertas pelos operadores de saúde, a gente tem as empresas também, mas melhor método de reabilitação, a gente sempre tem que lembrar que ainda é o aparelho auditivo, elas vão surgir como excelentes ferramentas, mas realmente na impossibilidade da reabilitação auditiva com o aparelho auditivo. Eu concordo plenamente com tudo que foi dito e eu queria complementar ali, ó. Perda auditiva neurosensorial unilateral, eu não uso mais prótese osteoancorada. Tá? Então, assim, é minha opinião pessoal, não sei se meus colegas aqui dividem da mesma opinião, mas eu creio na audição binaural. Eu não faço mais reabilitação auditiva com prótese osteoancorada para paciente com SSD. Não faço. Se o paciente realmente me provar que ele está consciente da agenda que ele vai ganhar, de fonoterapia, realmente ele está disposto a ter uma audição binaural, ou seja, uma audição com ambas as orelhas e, de fato, reabilitado, aí eu faço implante coclear. Não faço mais prótese osteoancorada para perda profunda unilateral com audição normal contralateral, entendeu? E você falou ali das transcutâneas. Quando eu ainda uso percutânea? Naqueles casos de pacientes que a gente sabe que vai ter que fazer muita... E nem vai se for um caso, sombra. nem se for um caso de ressonância. schwannoma, que rompeu o nervo, não deu para manter o nervo, e aí? Então, aí nesse caso eu até faria uma prótese percutânea. Não faria transcutânea, porque ia me dar... Mas já teve alta do neurologista, não precisa mais de acompanhamento com ressonância. Nesse caso, poderia ser. Então, foi bom você ter comentado, Sim. porque nesse caso que Sim. você suspeita que o nervo coclear não foi preservado na cirurgia de base de crânio lateral, a prótese acho que é um dos eu usaria casos, a prótese osteoancorada. Né? E assim, depois de toda a aula de o implante unilateral, eu coloquei esse aqui, deixei ele quietinho ali, perturbei um pouquinho eles para ver se alguém ia falar. Nós estamos, assim, em termos científicos e técnicos, já num outro patamar, né? A gente já entende que a reabilitação tem que ser binaural, o cérebro tem que ser estimulado pelas duas orelhas. Porém, nós temos questões socioeconômicas que ainda estão relativamente longe de serem resolvidas, e para aqueles pacientes que têm uma necessidade mais imediata, ela ainda é um possível tipo de reabilitação, né? Mas eu acho que daria para fazer só uma aula de discussão sobre isso, e nós vamos ficar aqui bastante tempo. Então, eu vou colocar brevemente os casos. Como a gente está com pouco tempo, gente, se alguém tiver muita vontade de falar em um caso, levanta a mão, senão eu vou escolher só alguns para conversar sobre cada um, tá? Essa é uma criança de 14 anos com síndrome de Down, teve um colesteatoma em orelha média, orelha média e mastoide, né? Ela tem uma cavidade radical, né? Não tinha como salvar
cadeia ossicular, ficou com uma perda auditiva condutiva moderada em orelha direita e um limiar auditivo normal na orelha esquerda. Ela usou o aparelho auditivo por vários anos nessa orelha, com bons resultados, só que ela tinha pouca aceitação. Ela não gostava do aparelho pendurado na orelha, ela usa óculos. O óculos dela tinha que ter um elástico para ficar preso na cabeça também. Então, era sempre uma situação um pouquinho difícil assim dela ficar com tudo pendurado nesta orelhinha. E, após alguma orientação e alguns testes com pau, a gente viu que ela tinha boa resposta e ela foi para a cirurgia de prótese ancorada no osso. Hoje, com 15 anos, ela começou a desenvolver uma perda auditiva condutiva na orelha esquerda, onde ela tem uma retração leve, de quadrante póstero superior estável, membrana timpânica pouco translúcida, mas sem nenhum achado diferente. Eu acompanho essa criança desde muito pequena. Então, nesse caso, né, a perda auditiva dela está assim, ó, é um gap aereósseo nos graves, na orelha esquerda, né? E ausência de reflexo e imitância-simetria, uma curva B bilateral. Brevemente, né, quais hipóteses? Vamos deixar o André falar, porque os outros falaram no primeiro slide. Então, quais hipóteses você levantaria para este caso, André? Brevemente. Você acha que a gente vai precisar de exame de imagem nessa paciente? Que tipo de exame? Então, pelo que eu estou entendendo, é uma paciente que já tinha um diagnóstico de colesteatoma, certo? Isso, na orelha direita. Isso. Só na direita. E aí, a perda de audição foi... Aconteceu agora na esquerda. Depois de 15 anos. Então, eu acho que tem que ter um exame de imagem, né? Minimamente. Uma tomografia para poder ver o que acontece. A gente sabe da associação entre a doença de um ouvido com a doença de outro ouvido, tem uma prevalência muito alta. Uhum. Então, começaria com isso. A gente não sabe, pode ser um colesteatoma, pode ser uma outra causa, mas, a princípio, um exame de imagem eu acho que iria muito bem. Claro que depois de toda a avaliação clínica, olhar o ouvido, aquela coisa toda que muitas vezes o diagnóstico já... Não tinha nada na autoscopia que chamasse atenção. E, assim, como ela tem síndrome de Down, apesar dos 15 anos, né, assim, a gente ainda pode pensar que ela pode ter secreção retida na orelha média. Você pensa que a ressonância podia ser uma estratégia para diagnóstico dessa paciente? Então, olha só, eu não gosto muito de tomografia para criança, de uma maneira geral, mas, levando-se em consideração a direcionamento para uma possível otite média crônica, não sei, alguma coisa de prevalência de processo mesmo infeccioso, eu preferiria fazer inicialmente a tomografia e, dependendo da tomografia, se houver alguma suspeita, a gente faz a ressonância para ver a restrição de contraste e ver se tem ou não epitélio no ouvido. Alguém de vocês faria diferente? A questão é a prótese do outro lado também, né? Ela tem um bone bridge do outro lado. À direita. Aí, assim... retrosigmoideu. Isso. Além do fato, né, que diz que o André falou, a gente sempre pensa na orelha contralateral, né, que isso dá muito... Normalmente, o Sadi fala muito, né, que, por exemplo, nesse caso aí, a orelha direita fala para a esquerda, eu sou você amanhã. Né? Então, e as crianças com síndrome de Down já vão ter uma alteração orofacial, disfunção de tubo auditiva, tem aquele fator de risco para desenvolver, né, disfunção de orelha média mesmo, né, otite média crônica. O problema é a prótese do outro lado, né? Ali seria bom uma ressonância. Então, foi até conversado com a família a possibilidade de colocar um percutâneo, mas era assim uma situação não aceitável de forma alguma. Como eu tinha 2 tomografias dela prévia, eu não fiz a tomografia primeiro, André. Eu fiz a ressonância. Conversei com o pessoal do centro radiológico, discuti com eles e a gente pensou em tentar a ressonância primeiro. Tá? E foi isso que aconteceu. Infelizmente, né, a gente conseguia saber que tinha líquido lá dentro, mas a estratégia de difusão, que é uma estratégia de difusão lenta, que é uma estratégia utilizada para tentar fazer diagnóstico de colesteatoma,
não permitiu visualização. Então, a gente não conseguia, ele não conseguia usar a difusão lenta, né, porque fazia muito artefato. Então, você vê, o Bone Bridge na orelha direita impedia uma visualização ampla da esquerda, né? Então, assim, atrapalhou bastante e a gente não conseguia ver nada, né? E aí, já que não dava para ver nada, né, ela foi para a tomografia. Lucas, quer comentar? Ou a Pauliana? Ou a Isa? Só tem 2 imagens, né? O otologista olha isso e fala, meu Deus, você quer que eu comente 2 imagens? Mas é que não dava para botar tudo, né? Ainda mais que a gente tem um tempo curto. Então, eu tenho que ir ao oftalmologista aqui, que eu acabei de descobrir. Pauliana, Isa, dá uma ajuda para ele. Mas, assim, aparentemente, mas parece dar a impressão ali que está começando um arredondamento ali no esporão de chaussée, assim. Só com 2 imagens, na verdade, não, 2 isso, imagens. né? Assim, tá bem, então, eu vou te ajudar, Lucas. Na verdade, não tinha nada, nada né? nessa tomografia. Não tem alteração de cadeia oscular, não tem alteração de ligamento, não tem líquido lá dentro, assim. O que tem é essa mastoide muito... Então, ele tem uma retração leve, mas não tem nem encudopexia, não tem nada. E ela só tem essa mastoide bem retraída, né? Que é uma mastoide... E Burden? Bem projetada. Exatamente. Então, assim, de colesteatoma... Então, tem. Mas não tem sinusite, ó. Está livre, sim. Então, aquela perda que abre só nos graves... A gente ainda vai saber o que é, né? Só curiosidade, a impedância dela... É curva B. Curva B? Uhum. Pois é. Mas até numa hidropsia endolinfática, se você está num momento de tensão, você pode ter uma curva B, né? Depois de 2 ou 3 meses, eu voltei a ter curva A na direita, mas eu não tenho curva, continuo com a curva B da esquerda. Então, nós ainda vamos. Mas o que eu trouxe esse caso para mostrar é que todas as próteses, e por isso que eu coloco o implante aqui nesse pacote, todas as próteses vão fazer um artefato nas ressonâncias, né? Então, aqui tem esse estudo, ele comparou, ele só não tinha um centro ainda na época, né? Mas comparou óssea com ímã, óssea sem ímã, bone bridge, todos eles fazem essa alteração. E uma coisa que a gente tem que pensar é que essas crianças, elas vão precisar de ressonância ao longo de toda a vida, né? E esses estudos, eles mostraram, então, que as indicações, né, de prótese ancorada estão muito associadas ao colesteatoma, né, ao otite média crônica, às atresias. E a maior parte das crianças vão precisar de ressonância da cabeça ao longo da vida, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que raciocinar na hora que a gente pensa entre o transcutâneo e o percutâneo. Toda vez eu me fico perguntando, eu ofereço o percutâneo para as famílias, tentando explicar isso aqui, mas pela dificuldade de cuidado com a prótese e assim a estética, né, que principalmente nos jovens é uma situação difícil, a gente não tem uma boa aceitação. Então, uma coisa interessante daí é que, no caso, como era um bone bridge, a imagem estava bem ruim, né, não dava para ver. O pessoal da Medel pediu as imagens da tomografia dessa criança, fez um estudo no autoplan do raio da distorção para poder acertar a posição da cabeça dela na hora de fazer a ressonância.
Aí eles fizeram um laudo, esse laudo vai para o centro, e o centro de radiologia vai repetir a ressonância dela com esses parâmetros para a gente ver se consegue melhorar. Então, é uma coisa interessante, porque o Otoplan foi colocado ali no começo pela Fernanda, né, como um recurso, e eu acho que a gente usa muito no pré, né, e usa pouco no pós. E aí está uma boa aplicação do uso dele no pós. Então, eu estou correndo aqui, hein, gente? Se vocês tiverem pergunta, aborda a gente depois para poder fazer a pergunta. Não deixei nem meus palestrantes falar, olha só. Então, e daí, como a gente está falando da percutânea e da transcutânea, esse aqui é um outro paciente, também tem síndrome de Down, né? Também teve colesteatoma na orelha direita, ele foi operado aos 4 aninhos de idade, e essa criança tinha bastante questões sensoriais, então ele foi uma criança que demorou para a gente conseguir reabilitar. Ele reabilitou, a gente tentou prótese, tentou na faixinha durante muito tempo, e ele ganhou um percutâneo. E aí a mãe me falou, ele vinha super bem, e a mãe me falou, doutora, ele começou a reclamar que estava doendo, e aí, na hora que eu fui ver, ficou assim. Eu tenho um book do pino dele. São, acho que, uns 30 e poucas fotos de acompanhamento com data. Então, eu só escolhi algumas para vocês. O que vocês fazem nessa situação? Ele já usa, né, a prótese ancorada nesse tempo, ele já estava usando há 8 anos, uma prótese percutânea, também colesteatoma, né? E vinha bem, até que, de repente, ele inflamou ela e ficou assim. Nunca tinha inflamado antes. Fala aí, Pauliano. Então, eu tenho muitos pacientes com prótese percutânea, até mesmo por causa do SUS, né? Porque o nosso maior volume lá é de percutânea mesmo. Então, nesses casos, a gente sempre faz uma tentativa, né, de tratamento, né? Eu gosto muito do Triancil ao redor da lesão, para tentar tirar um pouco esse processo inflamatório. Às vezes, a gente só vai ganhando tempo também, né? Porque, às vezes, à medida que o tempo vai passando... Mas já tive casos com boa melhora, com a aplicação do corticoide, né, ao redor da lesão. Já tive casos de ir para o centro cirúrgico, não nesse caso, assim, né, que está em um processo que parece que está mais de um edema mais significativo, né? Porque depois desse estágio vai formar aquela pele mesmo em volta do pino, que às vezes até recobre o pino. Então, já levei para o centro cirúrgico para tirar uma elipse de pele também. E a gente sempre vai tentando manter a prótese, né? Para impedir também o explante. Eu concordo com tudo, mas assim, e também já tive alguns casos que, com a aplicação intralesional de esteroide, atrofiou e melhorou. Mas, assim, a maioria das vezes, o que eu faço é assim, se o paciente não melhorar com o uso de esteroide tópico, pomada, massagem e um corticoide intralesional, você infiltra corticoide ali em volta do implante, não melhorou, eu não levaria mais para o centro cirúrgico. No passado já fiz isso, mas hoje não levaria. Simplesmente já preparei o paciente para outra tecnologia. Transformaria isso já aproveitaria a oportunidade, já faria a prótese transcutânea. Então, esse parece um queloide até, né? Mas era mais edema mesmo. Eu fiz o tratamento clínico dele, ó, e voltou e ficou assim. Foi tratamento tópico, curativo em consultório, a gente cauterizou algumas vezes aquele tecido para ver se ele retraía, e ele ficou assim, ó. Foram várias consultas no consultório, né, várias vindas, até ficar bem direitinho. Mas daí, 2 meses depois, começou de novo. E aí, Isa, você muda de estratégia? O que você iria fazer? Acho que tentaria o clínico de novo, mas só realmente para ganhar um pouquinho de tempo e preparar para pensar no transcutâneo. Para a troca. E, Lucas, você faria o mesmo? Sim, e já até passei por isso também algumas vezes no consultório. Tinha uma marca específica aí que eu tive vários casos, né, assim, na época do percutâneo, e sempre tentava também corticoide tópico, fazia o Triancil injetável também.
e tive bons resultados em alguns. Mas o que eu via é que o fato de toda vez que vinha com essas lesões e tal, o paciente muitas vezes já estava completamente desmotivado já de usar, né? Assim, ele Sim. já não queria mais nem saber de usar essa prótese, porque a prótese, em vez de virar uma solução na vida dele, passou a virar um problema, né? Porque antes E não ele... conseguiu usar, né? Exatamente, porque antes ele tinha uma perda auditiva, agora ele tem uma perda auditiva e uma prótese que infecciona. Então, realmente, assim... E fica, e aí a criança está em terapia, só que daí toda vez que tira, daí a mãe não sabe se leva na terapia ou se não leva, né? E aí foi piorando, e aí ele realmente ficou tudo fechado. E aí agora a gente pensa, né, trocar para o transcutâneo. Então, assim, só lembrando que a gente tem escala de classificação, né, para a gente ajudar na tomada de decisão, mas eu acho que isso que o Lucas falou é muito pertinente. A gente, às vezes, insiste que é para não perder a prótese, porque estava tão bonitinho, mas o paciente desmotiva. Ele, né, essa história de vir no consultório a cada 2, 3 dias fazer um curativo, usar uma medicação, é extremamente desmotivante, porque você muda toda a rotina do paciente para conseguir efetivamente fazer funcionar, né? E aí ele foi trocado por um transcutâneo. E aí, no pós-operatório, fechou bonitinho o lugar do implante e ele inflamou uns pontinhos, foi na incisão. Mas, no frigir dos ovos, ficou bem, né? E aí, a gente tem uma criança agora novamente reabilitada adequadamente, que usa continuamente o seu aparelho e pode ir fazer a sua terapia. Então, 2 situações muito, muito comuns no consultório são essas que eu acabei de citar para vocês. Então, a gente fica na dúvida do acompanhamento de imagem desse paciente para ajudar a escolher a melhor prótese. E, quando a gente precisa de um percutâneo, a gente não pode esquecer que isso aqui pode acontecer, não é só em criança, é muito comum em adulto também. Adultos que trabalham... tem um trabalho mais braçal, que suam muito, tudo, às vezes fica com a pele mais irritada, né? Tem mais reação. E eu concordo com você, e eu acho que aconteceu algumas vezes no início, quando a tecnologia transcutânea chegou, e a gente ia tirar o percutâneo e ia colocar o transcutâneo, a gente tem uma tendência de achar que aquele local onde estava o percutâneo é o melhor lugar para ficar o transcutâneo. Então, fica aqui a dica, não façam isso. Tem que procurar um local com a pele sadia. É melhor colocar um pouco para mais posterior do que você insistir naquele local onde existia por muitos anos o percutâneo e aquela pele ficou fibrótica, com vascularização a menos. Então, ela tende a ficar isquêmica e, muitas vezes, você vai lá e bota uma tecnologia nova e vai ter problema de pele o tempo todo. Então, tem que escapar daquela região que sofreu muito. Sim. Não coloca o ímã do transcutâneo próximo do local onde a pele sofreu no passado. Sim. Acho que esse e até porque, às vezes, o paciente daí tem dor com a prótese por cima, porque vai ficar comprimindo aquela região de fibrose, né? E daí, já que o André está quietinho, eu vou dar a minha cereja vou dar a minha cereja do bolo para ele. Ele achou que eu não estava percebendo que ele estava quietinho. Só óleo. Então, assim, ó, essa criança é uma criança bem recente. Eu não tenho muita informação para vocês, mas eu acho que é um caso interessante. E eu tenho certeza que com qualquer um de nós aqui ia gerar dúvidas e ansiedades, né? Porque essa família fica assim... E agora? O que a gente faz, né? É uma bebê linda, de 10 meses. Veio para avaliação auditiva, porque ela falhou no teste da orelhinha bilateral. Era microtia bilateral, né? Daí ela traz uma tomografia, já veio com a tomografia pronta. E ela tem atresia do conduto auditivo externo direito e estenose do conduto auditivo externo esquerdo. Do lado da estenose, dá até a impressão que a gente vê uma membraninha, sabe? Não, é uma estenose pequena, mas parece. Mas ela tem o pavilhão mal formado das 2 orelhas. Ela tem hipoplasia de orelha média, com alargamento da tuba auditiva direita, extensa malformação de cadeia ossicular, com estribo e janela preservado bilateralmente.
A cóclea dela com uma espira e meia, com agenesia de modíolo e indefinição dos septos interescalares. Vestíbulos e canais semicirculares normais, o conduto auditivo interno com dimensões e forma normal e aqueduto de tamanho e forma normal. Malformação do canal dos nervos faciais com posição mais medial. Então, nós temos uma criança que tem malformação de orelha externa, média e interna, bilateral. Um pouco pior à direita, um pouco melhor à esquerda. Bilateral. Bilateral. E quando a gente avalia ela no consultório, ela é assim, ó. Tá com 10 meses, né? Tem os fonos que entendem muito mais de neurodesenvolvimento que a gente, né? Ela está aprendendo a sentar com apoio, ela já faz balbucios de vogais com troca de turno. Ela é muito atenta ao ambiente, as pessoas acompanham com curiosidade os movimentos, então a gente falando, balança a mãozinha na frente dela, ela está lá toda atenta, tem um olhar continente, segura firme as coisas nas mãos, não apresenta dificuldade de deglutição, mastigação e está em transição alimentar, né, para a idade. Não tem outras comorbidades investigadas até agora, está aguardando o laudo do geneticista. Então, aparentemente, um desenvolvimento razoável, né, para a idade, mesmo auditivo. E aí, ela faz o potencial dela de o PEAT, né, tanto o clique quanto a frequência específica. E daí, na frequência específica, a gente tem, por via aérea, daí só o lado esquerdo, né, porque o lado direito é completamente fechado. E no lado esquerdo a gente tem uma via óssea, uma via aérea em 60, 60, 55, 65. E do lado na via óssea do lado direito, a gente tem limiares normais e do lado esquerdo a gente tem limiares normais. Então, ou seja, nós temos uma criança com perda condutiva bilateral, certo? Isa, quer comentar? O que você acha de uma malformação de todas essas coisas com uma perda condutiva? A via óssea dela é bem bonita, né? 5, 10, 25, 25. Mas assim, bem... É para você, André, que eu vou perguntar o que a gente vai fazer com ela, tá bom? Não, deixa, ela vai comentar o exame e você vai definir o que nós vamos fazer com essa criança. Já fica preparada aí. Então, eu achei que ela teria uma audição pior, pelo quadro todo, né, da malformação da orelha interna também. Então, assim, essa é aquela hora, Isa, que a fono vem para você com uma cara assim, passada, e fala, eu testei várias vezes, né? Que daí você vai falar assim, não, isso aqui está errado. Ela fala, eu juro para você, foi várias vezes. Eu acho que eu vou deixar para o doutor André. Pauliana, não rouba a fala do André, por favor. Não, é porque eu tive uma criança dessa. A gente operou essa criança. Então, eu vou deixar para o André. Então, vai, André. A gente opera. O que você vai operar? Não, então. Ela está com uma perda condutiva agora. Não, sim. A perda condutiva, ok. Eu acho que ela tem 10 meses. Estou entendendo. A gente vai colocar o arco de estimulação óssea, vai esperar, vamos acompanhar esse desenvolvimento e na hora certa, na hora que tiver um desenvolvimento da calota craniana, com a espessura mínima, a gente vai botar uma prótese nela. E aí, ó, ela fez aí o teste e ficou bem, ó, com o pau, né? O pau deu o resultado que pedia. E aí, minha pergunta, nós vamos indicar o pau? Vamos, pelo que você me falou, né? Vamos indicar o pau. Vamos. Nós vamos fazer a cirurgia do pau quando chegar a idade? Então, se ela fizer 5 anos, essa audição não progrediu, continua com perda condutiva, você vai colocar o pau instalado? Sim. Percutâneo ou transcutâneo? Transcutâneo, né? Transcutâneo. Alguém discorda? Alguém deixaria mais tempo a prótese na faixa? O Lucas quer deixar mais tempo.
mais que 5 anos na faixa. Para quê? E se ela continuar eu concordo com o que o André falou, só que esse paciente já passou dos 5 anos? Não, tem que ela ficar tem atenta. 10 meses. Pois é. Então, fique atenta, porque essa paciente com malformação, com uma cóclea com giro e meio, você vai ver, você vai acompanhar esse caso, você vai descobrir que depois ela vai evoluir com perda profunda. Então, bilateral. por isso que eu estou perguntando. E aí você vai usar implante coclear. E daí, mas de já qualquer pensou se forma, você faz a tem que cirurgia ser dela acompanhada, com tem que ser 5 e com acompanhada. 6 ela tem perda profunda? Mas agora Daí só você já tipo- vai fazer cirurgia de novo atrás? Essa criança que eu tive, a gente colocou, ela era bebezinho. A gente colocou, né, a osso ancorada na softband, né? Ficamos acompanhando a criança e ela evoluiu para uma perda profunda. Tá. E aí foi quando a gente fez o implante coclear. Ruim. Não, mas aqui a gente opera. Uma brincadeira, mas assim, é uma orelha mal formada, né? Então, assim, uma criança que... É, porque estava tão bonitinho até aqui, né? Lucas, você falou para mim que você provavelmente esperaria um pouquinho mais. A criança está bem, não se incomoda com a faixa, a família está feliz com a faixa. Você deixaria mais um pouco? E a linguagem ainda? Como é que ficou o desenvolvimento? Então, ela tem 10 meses, eu não sei ainda como é que vai ficar. Isso, é a deles que cresceu, né? A minha ainda não cresceu. Até essa idade, ela tem linguagem compatível com a faixa etária. Ela balbucia bastante. Quando ela colocou o pau, ela parecia que acendeu a luzinha nos olhinhos dela. Assim. Ela ficou muito bonitinha com o pau. Então, assim... Não, o raciocínio era pensando, porque eu já tinha até conversado com a Poliana aqui mesmo, pensando nesse sentido de que você submete a criança com 5 anos de idade à cirurgia de prótese ancorada, e aí, principalmente por conta da malformação da orelha interna, essa criança desenvolve uma perda profunda, e aí você tem que fazer implante também. Então, você faz 2 procedimentos, e o pior de tudo, aí você ainda fazia o segundo procedimento, e nenhum dos 2 foi bom o suficiente, né? Na verdade, submeter a 2 cirurgias e nenhum vai ser bom o suficiente, mas... eu acho que alguma conduta tem que ser tomada, assim, deixar a criança sem fazer nada, além da faixa, né? Além da Sim. Isa, Osso ancorada enquanto ela estiver tendo... resultado. Eu acho que, na verdade, assim, nós não temos como prever, né? Sim. Não tem possibilidade nenhuma de prever. E é uma indicação clássica. Inclusive, se é uma criança do SUS, você não vai fazer implante coclear nele. Não tem nem como. Você tem que fazer a prótese óssea ancorada mesmo. Sim. E é só de um lado. É isso mesmo. E na verdade, o que a gente tem que fazer é resolver o problema da criança, é reabilitar a audição da criança, nesse momento com a prótese óssea ancorada. E lembrar que, por mais que, se caso aconteça dela tendo uma malformação de orelha interna, ela evolua com uma perda profunda, lembrar que o implante coclear, o prognóstico não é bom, mas é melhor do que ela ter perda profunda bilateral. Sim. Porque senão quem está ouvindo não entende. Fala, mas Sim. vai ser reabilitado, não vai ficar bom. Não vai ficar como as crianças que não têm malformação de orelha interna. Mas é melhor do que nada. É melhor do que... Isa, última pergunta. Só um comentário geral. E daí, pensando que vai acontecer isso, né? Isso é porque ela tinha pedido para eu ser mais rápida. Eu estou atrasando mais. Último comentário que eu acho que é bem importante para quem está aqui. Pensando nisso, ela tem uma via óssea boa hoje, ela pode evoluir para perda profunda. Evoluindo para perda profunda, ela vai ter pior prognóstico com o implante coclear também, que não vai dar todo aquele acesso bonito para ela ao som, provavelmente. Que orientação você daria para esses pais e o que você conversaria com a sua fono para a gente garantir que essa criança continue tendo recursos para ouvir a longo prazo? Né? Se minha audibilidade vai diminuir com o passar do tempo, que eu tenho hoje de prótese não vai suprir tudo, o que você tem de recurso para isso? Primeiro, ela tem que manter a fonoterapia, né? Claro, e aprender outras formas de comunicação, né? Então, vai ser um paciente que vai ser interessante aprender Libras, por exemplo. E a gente pode já começar isso desde já, né? Isso. Antevendo, porque não faz mal para ninguém aprender uma língua a mais, né? A família tem que estar prevenida para que, nesse futuro, ela vai ter que ter um recurso a mais, né? E a gente pode ir já colocando essas informações para a família, né? É muito difícil, lógico, com 10 meses, a família falar, não, já vamos começar uma Libras, porque
as pessoas têm que digerir, mas elas tendo uma ideia de prognóstico, vai ser muito mais fácil ela dar espaço, né, em direção a uma língua gestual ou melhorar a leitura orofacial e forçar na fono, né, assim, digo, manter uma fono de qualidade para que essa criança tenha esses recursos para o futuro, né? Gente, muito obrigada, meus lindos palestrantes, por esse momento.